Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos dar início a mais um culto ao Senhor nesse dia de domingo. Agora nessa noite de domingo já. Você deixou a sua casa para estar aqui no templo, onde a Igreja Batista em Santa Mônica se reúne. E nós viemos aqui unicamente adorar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então você também que está em casa, nos assistindo, cultuando a Deus também, você separe esse tempo aí, deixa o celular de lado, deixa as outras coisas, as preocupações de lado. E nesse momento nós teremos aí 1h30 para nós nos derramarmos diante do Senhor. Nós teremos esse tempo unicamente reservado para aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça e pedisse ao Espírito Santo que te direcionasse nessa noite, que desse direção à tua mente, ao teu coração, para que você preste um culto agradável ao Senhor. Então abaixa a sua cabeça. Pai, muito obrigado, porque nós estamos aqui, ó Pai, reunidos como igreja do Senhor, ó Pai, unicamente com um só objetivo, de proclamar o Seu nome e adorá-lo, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Pedimos, ó Pai, que o Senhor tome a direção desse culto, que o Senhor, ó Pai, tome a primazia desse culto, que o Senhor, ó Pai, seja o centro desse culto, ó Pai. Tudo aqui é para o Senhor, ó Pai, todo louvor aqui é para o Senhor, toda honra, toda glória aqui é para o Senhor, ó Pai, toda a nossa adoração, todo o nosso derramar aqui é para o Senhor. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor receba de coração, receba de bom grado, ó Pai, e se porventura há alguma parte em nós que não está nos derramando por inteiro, que o Teu Espírito Santo nos direcione, que nós possamos nos entregar por inteiro nessa noite, ó Pai, porque nós queremos prestar a Ti um louvor, nós queremos prestar a Ti um culto agradável ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, também fala em nossos corações. Nós estamos aqui sedentos do Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui precisando ouvir também uma palavra do Senhor aos nossos corações. Nós precisamos, ó Pai, também ser direcionados pelo Senhor, ó Pai, a semana que há por vir aí, ó Pai, diante das dificuldades, das adversidades, nós precisamos também, ó Pai, da Tua palavra ao nosso coração. Então, Pai, fala também ao nosso coração. Nós oramos assim e entregamos esse culto em o nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o nosso Deus, irmãos? Vamos lá? Poderoso, nunca falhará, maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, sempre perto está, dando a
em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, no seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Toca as palmas, vai lá! E os anjos cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Santo, Santo, vai. Santo,
porque Ele é grande, porque Ele é digno de todo louvor e toda honra. Amém? Cante com todo o seu coração, querido. Exalte a grandeza desse Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de dor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Aleluia, somente teu nome. E agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Os anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Poder sentar, querido. Enquanto estamos no instrumental aqui, você pode vir aqui entregar o teu dízimo e a tua oferta.
cultuar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por podermos juntos como igreja do Senhor adorar e glorificar o Teu santo nome. Te agradecemos pela Tua fidelidade em nossas vidas. Te agradecemos tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Estamos na Semana da Páscoa, entrando na Semana da Páscoa, no musical. E tudo nos leva, nos direciona a imaginar aqueles momentos que vão ser retratados aqui, encenados, mas momentos que marcaram a história de Jesus Cristo, a história do Filho de Deus que deixou o seu trono, veio a este mundo derramar o seu sangue e nós possamos ser salvos por esse sangue. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz me entregou o teu perdão, nos alcançou um amor assim o mundo não conheceu. Bem forte, igreja. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus.
imensa gratidão por esse amor incomparável. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma razão, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Você pode levantar a mão? Levante a mão, exalte. Aleluia, sei que é simples não ver, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, Glória ao Senhor. em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que a fôlego Solte a voz, querido. nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que a fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante
a Ti por exaltar. Aleluia, aleluia e aleluia. Como é bom louvar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém mesmo? Amém. Você consegue dar uma aleluia aí para Cristo novamente? Um glória a Deus, né? Igual ao Temes. Não há nada melhor, né, do que louvar o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa. Nós estamos caminhando para mais um sermão, Encontros com Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 11. Enquanto você vai abrindo a Bíblia, nós temos alguns avisos rapidinho. E eu queria convidar as mulheres aqui que estão planejando o congresso de mulheres aí. Estão com a camisa bonita. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu estou na paleta. Estou igual a elas. Pode subir aqui, as meninas aqui. Estou na paleta. Falei assim com o marido, assim, vê uma camisa para eu ir. Acho que ela já foi, assim, ela já sabia, né? Foi quando eu entrei no carro que eu vi que eu, assim, ó, tem alguma coisa errada. E agora tem aqui, ó. Mas eu estou... Se isso aí é a moda, hoje eu estou na moda. Amém? Presta atenção lá no telão lá. Primeira conferência de mulheres. Quantas mulheres já estão inscritas aqui? Levanta a mão assim. Uou. Que isso, Marcelo? Já escreveu sua esposa? Você já escreveu sua filha? Ela não levantou a mão. Quantos maridos, pais e avós estão aqui agora? Maridos, pais e avós. A gente quer que a nossa esposa melhore, não quer? Você até ora às vezes para isso. Você chega, Senhor, não aguento mais essa mulher. Aí vem um programa, é hora de você investir. Porque tem coisas que Deus faz, tem coisa que nós precisamos fazer. E a oportunidade é essa. Então, em nome de Jesus, você homem aí, abra a carteira. Agora não é abra a carteira, abra o celular, faz um Pix, Silas. E escreva a sua esposa. Ela está escrita, Silas? Creio, né? Esse creia porque não sabe. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos preparando essa programação. As meninas estão aí se reunindo, preparando essa programação belíssima para todas as mulheres acima de 16 anos. Pastor, eu sou viúva, vai ter gente para falar para você. Pastor, estou solteira, vai ter gente para falar para você. Pastor, estou casada, vai ter gente. Pastor, estou divorciada, vai ter gente para falar para você em nome de Jesus. Então é para todas as mulheres, porque às vezes a gente faz alguma coisa e vem uma mulher que só fala para as esposas, aí as outras ficam meio perdidas, mas em nome de Jesus vai falar para todo mundo. Por isso tem um monte de mulher lá em cima, 4 ministrantes, cada um vai pegar um tema específico ali para ministrar no seu coração. Amém? Amém, irmãos? Então, ó, vai ter gente lá fora para ajudar você com alguma dificuldade na hora da inscrição. Então você procura as meninas que estão com essa camisa aqui, ó. Não é para me procurar, eu só estou com a camisa parecida, mas eu não sei fazer a sua inscrição lá. Mas elas estão aqui para fazer isso, esse time aí de vários ministérios envolvidos, para que Deus possa ajudar, para que Deus possa transformar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Então dá uma salva de palmas para essas meninas bonitas aqui. Pode descer. Obrigado. A outra coisa que eu queria falar com você com certeza percebeu que o cenário aqui está mudado. Você viu isso, Marcelo? Alongaram o palco aqui. De manhã eu falei que era para mim andar no palco todo. Estava pequeno aqui em cima para eu ficar andando. Mas não é isso não. No próximo final de semana, Neildo já falou, nós temos o quê? Musical de Páscoa. Nós temos aqui uma apresentação da Páscoa no sábado e no domingo. No sábado tem dois horários. E o sábado pode ser para você que é aqui da igreja, mas especificamente você pode convidar um amigo, uma amiga, um irmão, o seu vizinho. Você pode ir lá na célula, o seu oicós da célula, pode divulgar lá para você ver a apresentação da Páscoa. Falei de manhã,
Mateus, quando se converte, quando se aproxima de Jesus, ele não sabia falar do Evangelho. Então o que ele fez? Ele deu uma festa e convidou seus amigos e chamou Jesus naquele dia lá. Talvez você fale assim, pastor, não consigo falar de Jesus para ninguém. Mas olha só, tem um evento preparado, programado para sábado. Talvez você tenha dificuldade, mas você pode trazer alguém aqui, chamar para uma festa, depois você leva para comer uma pizza e assim deixa Deus falar no coração dele, entendeu? Amém? E você que é membro da igreja, pastor, domingo à noite eu quero estar, vai ser às 17h30 no próximo domingo. Mas você precisa fazer a sua inscrição, porque nós temos vagas limitadas. Se eu não me engano, entre 250 a 300 pessoas. Algumas cadeiras aí vão sair para melhor visualização de todo o cenário. Vai algumas coisas aqui em cima ainda. Então você precisa fazer a sua inscrição, porque pode ser que as inscrições encerrem, você chega ali e aí vai ficar difícil para nós. Cadê o Ederson? E aí vai ficar na conta do Ederson barrar você lá, o Ministério da Segurança, vai estar contando todo mundo lá, estou brincando, tá, Ederson? Mas você precisa fazer a sua inscrição, amém? Estamos entendidos aqui? Quem já fez a inscrição, levanta a mão aí. Tem muita gente para fazer a inscrição, então se você não fez a sua inscrição ainda, corre lá e faz a sua inscrição em nome de Jesus, divulga lá na célula, no seu ministério, no grupo lá do seu serviço, no grupo do condomínio, do bairro, e nós vamos assim falar do nome santo de Jesus Cristo, amém? Amém? E domingo pela manhã, como eu falei aqui, por causa do musical, nós não teremos nem EBD e nem culto pela manhã. Você vai vir só às 17h30 para cultuar o Senhor nessa apresentação do musical de Páscoa. Amém? João, no capítulo 11, no verso 17 ao verso 27. Vai ser projetado ali, nós vamos ler todos juntos, mas você pode conferir aí na sua Bíblia o texto que nós vamos ler nessa noite. Vamos todos juntos? Quando Jesus chegou, está faltando. Amém. Que Deus abençoe a sua santa palavra lida aos nossos corações. Existem momentos na vida em que a dor não vem só pelo que aconteceu. A dor vem também por aquilo que não aconteceu. Conseguiu entender? Existem momentos na vida que a dor, ela não vem pelo que aconteceu, ela vem por aquilo que não aconteceu. Quando você ora e Deus não responde, é um momento desse. Quando você pede alguma coisa e o céu parece em silêncio, já aconteceu com você? Ou quando você sabe que Deus podia ter feito alguma coisa, mas não fez. Então nasce
dentro do meu e do seu coração uma pergunta silenciosa, mais ou menos assim, não sei como você vai formular a pergunta no seu coração, mas eu já formulei essa pergunta várias vezes. Várias vezes dentro do meu coração apareceu: se Deus tivesse agido antes, isso não teria chegado a esse ponto. Vira quase uma murmuração. E às vezes, essa dor, esse desespero, ela não tem forma visível. Às vezes é algo que morreu dentro de você. Às vezes é uma esperança que se foi. Às vezes é um relacionamento que se quebrou. Às vezes é uma expectativa que você tinha. E o mais difícil não é a perda. O mais difícil, não que a perda não seja difícil, mas o mais difícil nesse momento é a sensação de que Deus chegou tarde demais para resolver a situação de que você estava enfrentando. Em João, no capítulo 11, começa a história no verso 1 e termina lá no verso 44, por isso nós não lemos todos. Nós encontramos uma família que vive exatamente isso, que vive exatamente, está vivendo o contexto daquela história, naquele dia, é uma dor que ele não consegue explicar. Eles conheciam Jesus, eles tinham um relacionamento com Jesus, eles mandaram chamar a Jesus, mas mesmo assim Jesus não apareceu. Jesus não chegou a tempo, e quando finalmente Jesus chega, aos olhos daquelas pessoas, aos olhos daquela família, dos vizinhos, já não há mais o que fazer, pelo menos é o que parece aos primeiros olhares, ao primeiro olhar. E é nesse ponto de nós acharmos que Jesus está atrasado, é que a fé começa a ser testada de verdade dentro de cada um de nós. Porque não é só sobre a morte, não tem a ver com a morte de Lázaro inicialmente, tem a ver como eu lido com um Deus que não chegou quando eu esperava que ele chegasse. Como eu lido com a sensação de orar, clamar, buscar a Deus, saber que ele faz uma série de milagres, e logo na minha vez, esse Deus parece não chegar. Esse Deus parece atrasar, e de propósito, porque ele sabia da minha oração, ele sabia da minha aflição, ele sabia que o negócio era sério, e parece que de propósito ele não aparece naquele momento. Mas esse encontro que Jesus tem, esse encontro não é sobre um atraso, esse encontro é sobre Deus revelando a sua glória no momento em que tudo parecia perdido. E a primeira coisa que eu aprendo no texto, dentre várias e várias coisas, poderíamos aqui elencar 10 pontos no sermão, mas a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus não evita a dor, mas ele tem um propósito nessa dor que eu e você sentimos muitas vezes, ou provavelmente você está sentindo agora, nesse momento. O verso 11, o capítulo 11, o verso 5 e 6, diz assim: ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também a Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu mais 2 dias no lugar que estava. O texto diz isso. Ou seja, Lázaro está doente, Lázaro está numa situação complicada, e a situação dele piora. Então Marta e Maria fazem o que eu e você faríamos no lugar dela. Marta manda chamar Jesus, e o recado chega até Jesus. Alguém consegue falar com Jesus, identifica aonde ele está, consegue falar com ele, fala: Senhor, aquele a quem tu amas. O texto parece fazer questão de frisar: Jesus não é qualquer pessoa, Jesus não é os fariseus que estavam perturbando o Senhor,
Jesus não é os sacerdotes, os mestres da lei que estão doentes, não. Jesus é aquela pessoa que você costumou frequentar a casa. Jesus, quem está doente é Lázaro, aquele a quem tu amas. Mas Jesus parece que naquele dia tinha outro propósito. Mas quando a pessoa vai, quando o garoto de recado vai até Jesus, existe uma expectativa no coração de Marta e Maria. Há uma expectativa no coração daquela comunidade, porque aquela comunidade, bem como Marta e Maria, sabiam quem Jesus era. Sabia que Jesus tinha feito vários milagres, eles já estavam ouvindo muito e muito tempo as suas palavras, e para aquelas mulheres, naquele dia, era simples. Jesus iria chegar e Jesus iria resolver a situação. É mais ou menos assim, não precisa nem chamar o médico, não precisa nem chamar os curandeiros de plantão, não precisa nem ministrar o remédio. Eu tenho certeza que Jesus vai vir aqui, afinal, Jesus é meu amigo, afinal, eu recebo Jesus na minha casa o tempo todo. Mas naquele dia, o tempo passou e Jesus não veio. O tempo passou e Jesus não chegou. A doença avançou, a esperança foi diminuindo, e a notícia que nós temos no texto é que Lázaro vem a falecer. Lázaro morreu. E a pergunta agora, a pergunta que ecoa naquela casa, não é mais, será que ele vem? Não é mais que horas ele vai chegar. A pergunta que fica ecoando, eu fico imaginando, eu lá naquele momento é, por que Jesus não veio? Jesus amava aquela família. Jesus tinha uma certa afeição com aquela família, mas ele permaneceu 2 dias longe daquela família. Não foi descuido, não foi atraso, foi intencional o que Jesus faz. Aí você fala assim, aí não dá, pastor. Como é que você fala um negócio desse comigo? Como é que você diz que não é atraso, que não é descuido? Como é que Jesus faz isso de forma intencional? E é aqui que a nossa lógica é quebrada. É aqui que a nossa lógica dá um nó, porque nós estamos acostumados a medir a nossa relação com Deus, a medir o nosso amor com Deus, de acordo com a rapidez da resposta dele. Estou mentindo? Quando você ora, dobra o seu joelho, e você faz uma oração, e no mesmo tempo, no mesmo momento, Jesus responde, ou no outro dia Jesus responde, você vira uma atalaia, você ama a Deus, você glorifica a Deus, você conta um testemunho. Agora, quando você dobra o seu joelho 1 dia, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 20 anos, a nossa relação com Deus é sentir que nós estamos completamente abandonados por Ele. Mas o texto diz que Jesus havia declarado, e eu acredito que alguém deixou de notar a fala de Jesus. Jesus havia declarado no texto, havia acontecendo naquele momento, dizendo, olha, esta enfermidade de Lázaro não é para a morte, essa enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus, ou seja, o que parecia o fim, o que era o fim de tudo, na verdade, Deus, Jesus Cristo, fez aquilo intencionalmente, porque aquele cenário era o cenário da revelação divina, era o cenário em que Ele iria revelar de fato quem Ele era naquele dia. O amor de Deus não está comprometido com o nosso alívio imediato. O amor de Deus não está comprometido em nos responder na hora que nós queremos, como se fosse o gênio da lâmpada. Mas o amor de Deus está comprometido com algo maior, em revelar quem de fato Ele é, na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque se Deus resolvesse tudo antes da dor chegar, se Deus resolvesse os meus problemas, os seus problemas, antes da dor chegar no limite, o que aconteceria? Nós até seríamos agradecidos,
Nós até ficaríamos felizes, mas nós não conheceríamos esse Deus como ele deveria ser conhecido. Se Deus resolvesse aquilo que você está pedindo hoje, se Deus chegasse e falasse assim, olha, eu vou resolver essa situação hoje, talvez você não conheceria o Deus do impossível, que é capaz de fazer toda e qualquer coisa para que o filho dele se desse bem. E é por isso que às vezes ele não impede a nossa dor. É por isso que às vezes ele não impede o nosso sofrimento, porque é justamente ali que a glória dele precisa ser revelada. Você consegue entender isso? Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, contextualizando, trazendo para o nosso tempo. Talvez você nunca tenha mandado um mensageiro até Jesus no desespero. Talvez você nunca tenha mandado, sabe, um garoto de recado. Falado assim, olha, vai até Jesus lá por mim e avisa ele isso e isso. Mas você já fez uma oração esperando uma resposta rápida. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que você já fez uma oração e esperou que Deus fosse ágil na resposta. Eu tenho certeza que você já acreditou que Deus ia agir e Ele não agiu. Eu tenho certeza que você já confiou que Ele ia intervir e o cenário piorou. Eu tenho certeza disso. E dentro de você ficou ecoando assim, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido, porque existe alguns momentos na nossa vida em que a situação deixa de ser preocupação e passa a ser perda. Você nem se preocupa mais, você falou assim, acabou, perdeu, não dá mais. Ou seja, não é mais algo que pode dar errado, já deu errado, é algo que acabou. Porque você desconfiou que Jesus não tem mais nada a ver com você. Mas sabe de uma coisa? A pergunta que tem para mim e para você hoje, nesse dia 29 de março, é: qual a área da sua vida que você sente que Deus não chegou na hora certa? Qual é a área da sua vida que você parou de esperar e deixou morrer? Qual é a área da sua vida que você olhou, orou, confiou, mas deu tudo errado, então você foi e deixou de lado? Nessa noite a palavra de Deus para mim e para você é: eu não, Deus está falando para nós, eu não chego no seu tempo, eu vou chegar no tempo de Deus na sua vida e vou fazer com que eles, todo mundo, reconheça quem Ele é na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Sabe? Talvez você nem fale mais sobre isso. Talvez você nem consegue mais dizer em voz alta, mas lá dentro você já concluiu que não adianta mais. Já aconteceu com você? Já aconteceu de você orar uma vez, 2, 10, 15, e você olha assim, daqui a pouco você pensa uma coisa: vou parar de orar esse negócio, vou deixar esse negócio de lado. Não vou mais me preocupar com isso, deixa esse negócio, porque eu estou me preocupando, eu já vou considerar isso como perda, não tem jeito, eu só estou esperando, o cenário só está piorando, as coisas só estão indo de mal a pior, e você conclui que não tem mais, mas sabe de uma coisa, enquanto Jesus não tem agido, você está achando que Ele não tem agido na sua vida, você não está esperando mais, não significa que Ele não tem agido, significa que o tempo dEle é diferente do meu e do seu tempo, significa que Ele quer revelar a glória dEle através da sua vida. Mas pastor, não estou entendendo nada. O que eu quero falar para você é que hoje não é dia de você entender tudo, hoje é dia de você voltar a confiar naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Hoje é dia de você voltar a orar por aquilo que você abandonou. Hoje é dia de você voltar a esperar aquilo que você desistiu. Hoje é dia de você confiar em Deus, porque aquilo que você tem chamado de fim, Deus ainda pode revelar a sua glória na sua vida. Qual é a área que está aí? Qual é a área que você pode olhar e pensar assim: Deus chegou atrasado, perdi meu tempo, perdi as minhas orações, perdi, sabe, todo o processo, fiz propósito, fiz toda coisa, mas parece que Deus não agiu na minha vida. Qual é a área da sua vida?
Qual é a área? Porque Deus está chegando no momento exato para te dar a vitória em nome de Jesus Cristo. Mas sabe de uma coisa? Se no primeiro momento Jesus parece distante, agora nós vemos que Ele não apenas chega, Jesus então se revela, e eu aprendo a segunda coisa. A segunda coisa que eu aprendo é que Jesus não explica a morte. Jesus se apresenta como a vida. Jesus não explica a morte. Quando Jesus chega lá, você imagina Jesus chegando depois de 2 dias. 2 dias ele permaneceu. Se você imaginar o lugar que ele estava, dava mais ou menos 30 quilômetros da onde Marta e Maria estavam. O menino que foi levar o recado provavelmente demorou o dia todo para chegar aonde Jesus estava. E é bem provável que quando ele deu o anúncio, Lázaro talvez já tivesse morrido. Por isso que Jesus falou assim, essa enfermidade não é para a morte não, Lázaro está só dormindo, fica tranquilo. E Jesus demora mais 2 dias ali. E quando ele resolve voltar, ele gasta mais 1 dia para voltar. Ou seja, ele chega no 4º dia. Imagina depois Jesus chegando perto de você. Eu fico imaginando Jesus chegando no vilarejo. E no vilarejo, não sei se você já morou em rua, que tem um monte de menino, quando chega alguma coisa, aqueles meninos saem correndo e saem falando para todo mundo o que está acontecendo. Não é assim? Já morou assim? Quando chegava, por exemplo, na minha época, quando eu era criança, tinha muito que você não podia ver um carro preto, que o carro estava roubando o menino. Não era isso? Não era da sua época isso? Então, quando descia um carro preto na minha rua, a gente saía correndo, todo mundo ia correndo direto para os pais, tem um carro preto lá. E não é diferente aqui. Eu imagino Jesus chegando naquele vilarejo, sabe? Jesus andando, o menino olhou, ele está vindo agora. Depois de 4 dias, e ele saiu correndo. E tenha contado para todo mundo no vilarejo. Marta, quando descobre, Marta faz o quê? Marta corre ao encontro de Jesus. Jesus está vindo de lá. Marta, parecida com Pedro, temperança assim, sabe? Não se aguenta, ela corre para Jesus. Perfeito. Correr para Jesus é perfeito. Mas quando Marta chega diante de Jesus, ela olha para trás. Ela fala assim, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse aqui, ou seja, ela olha para o passado. Ela olha para aquilo que Deus poderia ter feito. Fala assim, pastor, beleza, está certo. O texto está falando isso. Marta também olha para o futuro. Quando Jesus fala com ela algumas palavras, ela olha para o futuro e diz, Senhor, eu sei que Jesus há de ressuscitar, que Ele há de ressuscitar no último dia. Eu sei disso. Mas Marta esquece que ela está diante daquele que é o dono da vida no presente, porque Jesus era, é e há de ser eternamente, ou seja, para Ele não tem passado, presente e futuro, Ele é o tempo todo. Não importa se Deus não fez no passado, se você está acreditando que Ele fará no futuro, mas sabe de uma coisa? Ele pode fazer na sua vida hoje, agora, nessa noite. Nessa noite. Qual era o problema de Marta? Marta está crendo. Marta crê no passado. Marta sabia que Jesus era capaz de fazer um milagre. Marta crê no futuro, na promessa da ressurreição. Mas Marta está com a fé limitada naquele dia. Aí você acha que Jesus vai dar explicação para Marta? Você acha que Jesus perde o tempo dando explicação para Marta? Mas Jesus não manda explicação para ela, não. Jesus faz uma revelação. Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não dá explicação para Marta, sabe por quê? Porque Ele é a própria resposta. A sua resposta nessa noite é Jesus Cristo de Nazaré na sua vida. Jesus não perde tempo dando explicação, sendo que a explicação é Ele mesmo, a resposta é Ele mesmo. Jesus não está oferecendo outra resposta, Ele está se representando, se apresentando naquele dia. Ele não está dizendo que um dia haverá ressurreição, Ele está dizendo, você, Marta, encontrou com a vida hoje.
Há um encontro com Jesus da sua vida hoje. Ele está falando para você hoje. O encontro é hoje. Você está tendo um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, capaz de mudar toda e qualquer situação. Mas é hoje. Pastor, se Deus tivesse chegado na minha vida há 3 anos atrás. Pastor, eu creio que se eu tivesse conhecido Jesus há 5 anos atrás, se naquele momento de dor e aflição do meu pedido tivesse chegado há 5 anos, não é há 5 anos, Jesus marcou o encontro com você hoje. Deixe o passado para trás, esqueça o futuro. Há um encontro marcado com você hoje, nesse dia, 29 de março. Mas sabe de uma coisa? Se Jesus foi apenas uma explicação para você, se você ainda está em busca de uma resposta, se você está aqui assim, eu só queria uma resposta, eu só queria que Jesus me explicasse, Nildo, o porquê. Se você está achando que Jesus é só uma explicação, que Jesus deve uma explicação, você não entendeu quem Ele é. Sabe por quê? Porque o cristianismo, quando nós declaramos que somos seguidores de Cristo, quando nossa fé diz que nós pertencemos a Cristo, o cristianismo não é um plano, eu tenho um plano, não, é confiar em uma pessoa, e confiar em uma pessoa é depositar toda a expectativa em Jesus. Mas pastor, você acabou de falar que Jesus chega atrasado. Não, não falei que Jesus chega atrasado, Ele chega atrasado aos nossos olhos, no tempo dEle é o tempo da revelação dEle na nossa vida. Ou seja, quem tem Jesus não fica tentando entender a vida. Quem tem Jesus não fica tentando entender porque está passando por uma série de dificuldades. Quem tem Jesus não fica tentando entender porque que a resposta não vem naquele momento. Quem tem Jesus não fica tentando explicação. Quem tem Jesus tem vida. E que mesmo quando tudo ao redor aponta para a morte, Jesus se levanta e diz: eu sou a ressurreição e a vida, na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E parece que Marta fica satisfeita com aquilo. E Jesus vai. Marta corre, fala assim: Maria, Jesus está aí. Maria vem de lá. Ao ver aquela cena, Maria vem de lá. E Maria, ao contrário de Marta, personalidade diferente, tem um comportamento diferente. Se você olhar no texto, a partir do verso 28, você vai ver no verso 29, que Maria, quando ouve, ela se levanta e vai até Jesus. Mas Maria não vai até Jesus com um monte de perguntas. Maria vai até Jesus como? Chorando. Maria vai até Jesus chorando profundamente. Ela não traz um discurso, ela não tem palavra, ela não tem reclamação, ela tem uma dor profunda no coração. E ao ver aquela cena, lembra que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro? O texto fala isso. Ao ver aquela cena de Maria chorando, de Maria no desespero, tem uma declaração nas Escrituras dizendo: e Jesus chorou. É o menor versículo que tem nas Escrituras. Jesus chorou. Sabe por que Jesus chora? Porque Jesus não ignora a sua dor. Jesus não corrige o seu choro. Jesus, Ele entra onde está na sua dor. Ele tem compaixão minha e de você. E Ele consegue sentir a mesma dor que está aí no seu coração. Ou seja, Jesus olhou para Maria, conseguiu ver a dor que estava no coração dela. E Ele também se expressou em choro. Mas sabe de uma coisa, trazendo para os nossos dias. Muitos hoje vivem como Marta. Tem muita gente vivendo como Marta. Tem muita gente que sabe as respostas certas. Mas as respostas ficam na teoria. Tem muita gente cheia de fé. Tem muita gente que sabe a Bíblia, que cita os textos, que lembra do passado, lembra dos milagres, aponta para o futuro. Consegue dialogar com Jesus, questionar Jesus, pautados pela Escritura, mas tem uma fé rasa, não acredita no que Deus é capaz de fazer nos dias de hoje. Mas tem muita gente que é igual Maria, vive igual Maria, carrega uma dor real, mas não sabe como lidar, e a forma de lidar com a dor é chorando o tempo todo.
Alguns racionalizam demais, outros entram no quarto, fecham as portas, endurecem o coração, mas o texto aqui nos mostra um caminho completamente diferente. O texto mostra que Jesus não quer explicar a decisão dele para aumentar a sua fé, ele não quer fazer com que você entenda o processo, ele quer se revelar a você, ele quer chorar junto com você, porque ele tem compaixão da sua dor, ele sabe o tamanho do seu sofrimento. Talvez você esteja pensando que você está servindo a um Deus distante, a um Deus indiferente, mas nessa noite Jesus te trouxe aqui para esse encontro, porque Jesus vê a sua dor, Ele sabe o que você sente, Ele quer se aproximar de você, e Ele quer entrar exatamente nesse lugar aonde está doendo, mesmo quando você não entende. Mesmo quando eu e você não entendemos nada do que Ele está fazendo, o coração dEle continua voltado para nós, o coração dEle continua atento para o que nós estamos vivendo, o coração dEle, os olhos dEle continuam atentos para o processo difícil, dolorido, pelas circunstâncias tão adversas que nós estamos enfrentando, porque Ele tem velado por mim e por você todos os dias da nossa vida. Mas Jesus não quer apenas consolar você. Jesus não quer apenas consolar você, Jesus quer que você confie nele como o autor da própria vida, como a própria vida. Ele é a vida, Ele é a vida, e hoje é dia de você sair da fé apenas teórica. Hoje é dia de você abandonar essa fé de teoria, que você conhece, que você sabe. Hoje é dia de você abrir o coração. Hoje é dia de você revelar a sua dor, não endurecer o coração e confiar em Jesus de forma pessoal. Porque o mesmo Jesus que teve um encontro naquele dia, naquele vilarejo, Ele quer ter um encontro com você nessa noite e mudar a trajetória da sua vida. Mas eu aprendo a terceira coisa. Depois de revelar quem Ele é, depois de entrar na dor de Marta e Maria, Jesus chega agora num lugar que não há mais o que fazer. Ou Jesus chega num lugar onde o mundo só enxerga o quê? Fim. A terceira coisa que eu aprendo no texto é que Jesus ordena a vida aonde o mundo já decretou fim. Vamos repetir comigo? Jesus ordena a vida aonde o mundo decretou fim. Por quê, pastor? Porque pode ser que tem muita coisa decretada do fim na sua vida, mas Jesus vai ordenar a vida hoje em nome dEle que é poderoso. Jesus chega no túmulo. Jesus chega no túmulo. Lembra domingo passado? Quando Jesus chegou no cemitério do Gadareno, Jesus chegou no túmulo, Jesus chegou no cemitério novamente, e dessa vez ele não encontrou um homem com correntes, dessa vez ele encontrou uma caverna, um buraco cavado numa pedra, e uma pedra por cima, obstáculo. Jesus não está ali naquele momento diante de uma crise, não tem crise. A crise era quando Lázaro estava morto. Naquele momento não tem crise. A crise já passou, Lázaro já morreu, não tem mais o que fazer. Jesus não está diante de uma crise, ele está diante de um fim definitivo, acabou. Morreu, acabou, não tem mais o que fazer. E ninguém ali tem expectativa nenhuma. Ninguém ali está esperando muita coisa, não havia mais dúvida, não há mais expectativa, a morte já havia se imposto completamente naquele cenário, acabou. Então Jesus faz uma coisa, e eu fico imaginando Jesus fazendo isso na sua vida. Jesus fala para você assim, ó, tira a pedra. Quem deu o grito? A primeira que deu o grito foi Marta. O que Marta falou? Marta chegou e falou assim, o senhor está doido, Jesus, você está cheirando mal. O caixão não está lacrado, não é século 21, não é 2021 que tem formal. Não é século 21 que está o caixão lacrado. Senhor, se eu tirar aquela pedra, ninguém fica aqui.
está fedendo, já passaram 4 dias, Marta deu um grito desse tamanho. Por que ela diz, ó Senhor, já passou do limite, não tem mais o que fazer. E aqui tem uma curiosidade, o pessoal judeu daquela época acreditava que até o 3º dia tinha solução, que o Espírito ficava pairando, Eneildo. 3 dias o Espírito ficava aqui. Então podia ser que o Espírito voltasse para o corpo novamente. E o camarada, eles acreditavam nessa teoria. Por isso que alguns teólogos falam que Jesus chegou no 4º dia para o quê? Dissipar toda a crença mentirosa daquela época. Já cheira mal Jesus, já passou do limite, não tem mais o que fazer. Mas é exatamente nesse ponto que Jesus confronta aquilo que nós aceitamos como definitivo. Jesus diz assim, olha, ô Marta, eu não disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus. E vou falar para você, ô João, ô Pedro, ô José, Jesus está falando, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas, Senhor, está cheirando mal. Senhor, tem 4 dias, não tem solução, não há remédio, não há medicina, não há mais o que fazer, não há ciência, não há juiz, não há ninguém mais o que fazer. Se creres, verás a glória de Deus na sua vida ainda hoje. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas precisa crer. Se creres, verá a glória de Deus. Não é se eu vir o culto, eu vou ver a glória de Deus. Não é se eu cantar mais alto, eu vou ver a glória de Deus. É se eu crer, eu vou ver a glória de Deus. Jesus diz isso. E nesse ímpeto, a Bíblia não fala quem foi lá e removeu a pedra, mas alguém foi lá e removeu aquela pedra. Talvez se eu e você estivéssemos lá, teríamos taxado Jesus de louco. Talvez se eu e você estivéssemos lá, teríamos tampado o nariz, teríamos ficado em silêncio, teríamos olhado para Jesus e não saber o que fazer, teríamos olhado assim, eu quero ver o que esse louco vai fazer. Mas então Jesus quebra um silêncio e com uma palavra poderosa, cheia de autoridade, que nenhum outro ser humano é capaz de fazer, ele olha para aquele túmulo e diz, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai. E o que acontece naquele dia? Acontece o impossível. Aquele que estava morto começa a se mover, aquele que estava sepultado começa a sair da sepultura, envolto em faixa, marcado pela morte, mas ele está vivo, e Jesus continua o processo, desata essas atas todas dele aí, tira essas faixas e deixa ele ir, porque Jesus quando chega, não é só vida que ele dá, Jesus também garante a libertação na minha e na sua vida. Desatar e deixar ele ir. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes, a gente olha para o texto e imagina se isso aconteceu há 2000 anos atrás. Pastor, para você é fácil falar isso. Para você é fácil falar isso. É porque você não está passando o que eu estou passando, mas eu já passei outras coisas. Quantas e quantas vezes já dobrei o meu joelho e pedi a Deus para fazer algumas coisas. Usei algumas credenciais. Sabe o que é usar credencial? É você apelar diante de Deus, dizendo, Senhor, mas eu tenho trabalhado na tua obra. Senhor, eu tenho feito isso. Senhor, eu sou nascido e criado na igreja. Senhor, nunca me desviei do teu evangelho. Senhor, você começa a usar suas credenciais e parece que o céu está de bronze, não acontece nada. E a gente fica olhando para o passado igual Marta. A gente fica doido, sem saber o que fazer, e muitas vezes, o problema não é nem o que aconteceu, é o que nós fazemos depois do problema. Porque você olha, Deus não resolveu nada, o cenário piorou, e aí o que a gente faz? Nós damos aquela situação como encerrada. O que a gente faz? Nós pegamos aquela situação, nós pegamos aquela esperança, nós pegamos aquela expectativa, nós pegamos aquele problema,
nós pegamos toda a adversidade, nós cavamos um túmulo numa pedra bem funda, sepultamos ali, colocamos uma pedra e diz: nunca mais eu volto ali, porque não tem mais jeito. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós fechamos aquilo. Nós decidimos não tocar no assunto. Nós seguimos em frente, mas ainda nós estamos carregando marcas, nós estamos carregando pesos, nós estamos pegando algumas amarras, nós pegamos algumas coisas que nunca foi tratada. A vida continua, mas tem algo preso, tem algo não resolvido, tem algo que está limitado, como se nós estivéssemos ainda envoltos em faixas. E sabe de uma coisa? Nós nos acostumamos com nossos sonhos, com a nossa esperança, com a nossa expectativa, com as nossas dores sepultadas, colocando uma pedra por cima e nunca mais falamos. E se alguém tocar no assunto, você fala: prefiro não falar nisso. E se alguém por aventura, sei lá, alguma coisa, você fala assim: não mexe nisso não. Se você tirar essa pedra, vai cheirar mal. Não tira a pedra não. Se você tirar essa pedra, a lágrima desce no olho, porque eu vou ver o estado de putrefação que está lá. Eu sepultei tem tantos anos que aquilo está ali, tem tantos anos que a minha expectativa foi para aquele buraco, tem tantos anos que a minha esperança acabou. Ou talvez você pode falar: não toca no assunto, eu acabei de ser desenganado pelos médicos. Eu acabei de receber uma notícia, a única coisa que eu tenho que fazer é que Jesus não veio, é sepultar isso e seguir a minha vida. Mas sabe de uma coisa? O maior problema não é o túmulo fechado. O maior problema é quando você decide que não pode mais haver vida ali. O túmulo fechado, você pode decidir. Você pode decidir fechar e você fechou. Mas decidir que não tem vida ali não é um processo seu, mas nós fazemos. Mas hoje você está tendo um encontro com o Mestre da vida, com o Senhor da vida, aquele que está dizendo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Você crê? Você crê nessa noite? Você consegue olhar para aquilo que você sepultou e você consegue crer? Porque há coisas que Jesus está pronto para transformar. Preste atenção aqui. Há coisas que Jesus está pronto para mudar a situação, mas você precisa sair do seu lugar e rolar a pedra. Você precisa ter um encontro com um cheiro horrível. Você precisa ter um encontro, sabe, com a putrefação, com aquilo que você não queria tocar, com aquilo que você não queria mexer mais nada, não está mais ali, mas agora você não está mais sozinho. Jesus, o Filho de Deus, o autor da vida, está do seu lado e Ele está mandando você mover a pedra nessa noite. Hoje pode ser o dia. Pode ser o dia que você vai mover a pedra do seu coração. Pode ser o dia que você vai mover a pedra daquilo que você colocou. Pode ser o dia que você vai mover a pedra de parar de fugir, de parar de fingir que não dói, de parar de achar que está sepultado, que não tem mais problema. Hoje é dia de você desatar as faixas e deixar para trás. Hoje é dia de você ter coragem de não continuar mais com esse peso, de não continuar mais com essa culpa, de não continuar mais com essa decepção que tem impedido você de viver liberdade, porque o encontro com Jesus só termina em vida. Eu queria que você se colocasse de pé, mas eu queria que você se colocasse de pé cheio de fé. Pastor, eu não quero tocar no assunto. Pastor, eu não quero mexer nisso. Pastor, está sepultado há tantos anos. Há tanto tempo está sepultado. Mas Jesus está pedindo para você rolar a pedra. Você crê? Você crê? Você crê que Jesus vai poder fazer transformação na sua vida?
Fala com o Espírito Santo: Senhor, eu não tenho força para rolar uma pedra, mas eu quero rolar essa pedra hoje em nome de Jesus Cristo. Eu quero rolar essa pedra em nome de Jesus. Fala com Jesus nessa noite. Cante essa canção falando com Jesus. Cante essa canção falando com Jesus. É uma declaração do seu coração para Jesus. Enquanto você está cantando, você vai lembrando daquilo que você sepultou, que Jesus quer trazer à vida hoje. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Se você cantou isso com fé, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Você vai ministrar para você mesmo. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Mestre, eu preciso de um Você vai ministrar para você mesmo. Eu não sei o milagre que você precisa. transforma a minha vida, meu estado. Pastor, não é nem na minha vida, é na vida do meu amigo, do meu irmão. Faz tempo que eu Mas você está aqui hoje para você mover essa pedra. estão tentando sepultar minha alegria. Talvez você já sepultou tudo isso, Ver meus sonhos cancelados. mas Deus vai te dar autoridade para você remover essa pedra. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um
já removeu a pedra? Você já removeu a pedra? Você está sentindo o cheiro podre daquilo que você enterrou? Jesus quer trazer vida a esse sonho. Jesus quer trazer vida aonde já não tem mais vida. Pastor, não tem mais jeito. Você está tendo um encontro com o autor da vida nessa noite. Só precisa você crer. Pai, em nome de Jesus, estenda sua mão para cá assim, fala. Pai, em nome de Jesus, há pessoas aqui que sepultaram expectativas, esperanças, sonhos, adversidades, há anos e anos, está lá sepultado. Pai, acha que não tem mais vida. Pai, há algumas pessoas aqui que tiraram a pedra, estão há tanto tempo olhando para aquilo, esperando um milagre, esperando uma ordem do Senhor para que aquilo volte a viver. Há outras pessoas aqui, ó Pai, que já começou a ver o milagre, mas estão atados com a atadura da morte. Pai, em nome de Jesus, basta só uma palavra do Senhor aqui nessa noite, só uma ordem aqui do Senhor nessa noite, para sonhos ser ressuscitados. Só uma palavra do Senhor, Pai, para que a vida, Pai, entre nos túmulos e expectativas voltem, confiança volte, frustrações caiam por terra, em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui, ó Pai, pedindo uma palavra do Senhor. Pai, aqueles que já removeram a pedra, Pai, em nome de Jesus Cristo, não estão aguentando mais a dor, não estão aguentando mais o cheiro mau, já estão dizendo que não adianta, está pior do que eles imaginaram. Em nome de Jesus, ó Pai, é só uma palavra do Senhor. O Senhor é o único que tem autoridade, então é na autoridade do Teu nome, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja vida aonde não tem mais vida, que haja 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 vida, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, alguns já estão vendo a vida surgindo, mas estão atados. Basta só uma palavra do Senhor, e a Tua palavra hoje é: desatai e deixai-o ir. Ó Pai, em nome de Jesus, que haja libertação, que haja libertação, que haja libertação, que haja libertação, em o nome de Jesus, ó Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. E você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é o mestre da vida, Ele é o autor da vida, Ele é o autor da vida, Ele é o autor da vida. Você teve um encontro com o autor da vida nessa noite. Pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mas se não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Que haja vida aonde você achou que não teria mais vida, em nome de Jesus. Que haja vida em nome de Jesus. Você pode assentar, nós estamos terminando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós vamos ver um vídeo aí agora. É uma chamada para Páscoa, para você fazer a sua inscrição. E logo após o vídeo, você vai se colocar de pé, e nós vamos ter uma bênção apostólica. O grupo de louvor vai dar a bênção apostólica hoje, em nome de Jesus, amém? E eu quero te dar um abraço lá no final, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que o seu milagre vai ser ressuscitado em nome de Jesus.
Fica de pé. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve em seu amor e a paz, encharca o coração e a fé. Nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. E as gotas da chuva em teu rosto